Preciso contar que o Vasco fez proposta por um atacante uruguaio, o Brian Rodrigues, que pertence ao América, agora é alvo oficial do Cruz Maltino. A proposta gira na casa dos 4 milhões de dólares. O América pede um valor um pouco maior, mas o negócio não está descartado e segue em andamento. O Brian Rodrigues é um velho sonho dos vascaínos. Ainda com a 777 houve uma tentativa na metade do ano. Na oportunidade o América fazia questão de ficar com o jogador. A grande novidade é que o Brian Rodrigues está forçando a barra para deixar o futebol mexicano e enxerga no Brasil um bom porto seguro. O Corinthians também havia tentado na metade do ano, mas nesse momento, diante da escassez de dinheiro, dá para dizer que o Vasco não tem a concorrência do time paulista. Só para você que não conhece o Brian Rodrigues, ele não era titular absoluto no América, era uma espécie de 12º jogador, a primeira opção no banco de reservas, bons números, jogador convocado com frequência pela seleção uruguaia e, se contratado, chega para ser titular absoluto. A primeira pergunta é do Reizinho. Fala sobre Brian Rodrigues no Vasco. Semana passada, o Vasco ofereceu 4 milhões de dólares. O América considerou a proposta baixa e, embora não tenha descartado o acordo, o América não aceitou. E o Vasco prepara para as próximas horas. É possível que ainda hoje que ele mande uma segunda oferta para a compra do atacante uruguaio, que quer deixar o América, gosta da ideia de jogar no Brasil. O Corinthians quer um rival, um concorrente, saiu dessa disputa, então dá para dizer que o Vasco está meio que sozinho nessa negociação. Não é uma operação fácil, até porque o Brian Rodrigues segue jogando por lá, foi titular e deu assistência na última partida do seu clube lá no México. DG Souza, atualizações do mercado no Vasco da Gama. DG, surgiu hoje a informação de que, quer ver, deixa eu até pegar direitinho, foi o Rodrigo, que é um cara que acompanha muito o canal, ele sempre que vê alguma notícia ele me escreve, e o Rodrigo tinha visto que o Ryan pode ir para o Palmeiras. Deixa eu até buscar a matéria, que aí a gente já explica direitinho essa história. Ó. A notícia do NTCast exclusivo. Como já publicamos, o Palmeiras tem interesse no Ryan para 2025. Abel Ferreira já aprovou o nome do atacante. A ideia do Verdão é ceder 2 jogadores reservas para ter o atacante do Vasco por empréstimo. O Cruz Maltino avalia a situação e colocará um valor altíssimo no passe do atacante, caso aceite a operação. Os times estão conversando e as tratativas podem evoluir. O Vasco acredita na força da vitrine do Palmeiras, tendo em vista que o time paulista vai atuar no Super Mundial e jogará contra times do mundo todo. Mandei mensagem para uma pessoa do departamento de futebol do Vasco. E aí, vocês têm alguma negociação com o Palmeiras? O Ryan foi alvo de negociação? Como é que está essa história? Não tem absolutamente nada. E essa negociação aí, da forma como o NT está sugerindo, ela me parece bem complexa, para não dizer impossível, porque o Ryan tem contrato com o Vasco. Quer ver, ó? Só para certificar. O contrato do Ryan com o Vasco termina em dezembro desse ano. E não foi renovado porque o Ryan não quis. Então não tem lógica nenhuma o Palmeiras emprestar o Ryan, o Vasco emprestar o Ryan para o Palmeiras, sabendo que em dezembro esse jogador vai ficar livre. Entendeu? Então não tem lógica. Esse modelo de negócio não vai acontecer. O que a gente escutou é que o Botafogo havia feito proposta para tentar contratar o Ryan. O negócio foi para frente e acabou melando na última hora, porque a ideia do Textor era colocá-lo no Molenbeek, da 2ª divisão do futebol belga. O Molenbeek foi rebaixado por lá, tá? Tá vendo essas 3 primeiras rodadas do campeonato, e olha que nós dois fizemos um monte de jogos. É verdade, fizemos alguns jogos. Dos 12 primeiros jogos envolvendo grandes e pequenos, né? Grandes contra pequenos nesse começo de Carioca, os grandes só ganharam um jogo, que foi aquele do Botafogo em cima da Portuguesa. De resto, só empates ou vitórias dos pequenos. Então, a ideia ou a iniciativa de se colocar times alternativos desde o começo do campeonato, claro que é válida, é até necessária, a gente já vem até falando isso em outros momentos, mas está custando meio caro, porque os times pequenos provaram e estão provando que tem muito mais conjunto do que em outros anos e também se prepararam melhor. Eu me lembro até, estava vindo para a Rádio Tupi hoje mais cedo, lembrando, 2017, primeira rodada do Campeonato Carioca, teve um Volta Redonda e Flamengo lá no Raulino de Oliveira. O Volta Redonda vinha de ser campeão brasileiro da Série D, na altura, foi campeão em 16, e aí o Flamengo foi jogar a primeira rodada
no campo do Voltaço com o time todo sub-20, não era o time reserva, era o time todo de juniores. Aí todo mundo pensou, ó, agora o Volta Redonda vai vir com tudo, vai atropelar, vai ganhar, o Flamengo se cuide. Sabe quanto é que foi o jogo? 2-0 o Flamengo, e quem acabou com o jogo foi um camisa 10 de garoto chamado PP, que eu nem sei por onde anda hoje. Mas era muito incrível, né? Pois é, mas era muito bom de bola. Vou até pesquisar depois aí. Não é o PP da seleção do Porto, não, é outro. Mas era o camisa 10 do Flamengo, acho que até fez um gol nesse jogo. Mas por quê? Porque o Volta Redonda, mesmo sendo um time que tinha vindo, que vinha num bom momento, tinha jogadores experientes, talvez não tivesse o conjunto que tem hoje. Que tem menos jogadores. Aliás, se você for olhar nos times pequenos hoje, tem pouquíssimos medalhões, mas tem conjuntos muito bem amarrados. E aí isso acaba fazendo a diferença. São times fisicamente bem preparados, são times que conseguem ser assertivos quando tem a bola e estão acertando mais do que os grandes, pelo menos nesse começo de ano. É claro que quando os grandes entrarem com a força máxima, aí a coisa vai mudar de história, mas já vão entrar pressionados também porque estão atrás na tabela. E concordando com tudo que o Andrés está falando, gente, o campeonato é liderado pelo Maricá, que é o caçulinha, ao lado do Nova Iguaçu, com 7 pontos. Depois vem Portuguesa e Volta Redonda com 6 pontos. E os grandes estão lá embaixo. E eu vi, por exemplo, o Nova Iguaçu, gostei muito. Eu vi o Maricá, também gostei bastante. Não é líder, o Reinaldo não faz esse trabalho sozinho. Ele tem, como disse bem o Andrés, um conjunto. Tem um bom goleiro, tem bons zagueiros. Tem atacantes rápidos, tem jogador de habilidade no meio. Tem sim. Esse time do Maricá é bem arrumado. É um time que joga num 4-3-3, mas que às vezes vira 3-5-2, porque o João Vitor, que é lateral esquerdo, na verdade ele é zagueiro. Ele joga de lateral, mas ele não avança tanto. E o meio-campo é um meio-campo muito dinâmico, trabalha muito bem a bola. Mostrou isso no jogo contra o Fluminense, sábado, agora em Moça Bonita. E olho também no Reinaldo, viu? Que é um técnico que já demonstra um crescimento grande e que para o futuro pode ser realmente um nome a ser levado em conta até como revelação, né? Ele já vem trabalhando no Maricá há 3 anos seguidos, agora está colhendo os frutos. E o Carlos Vitor também no Nova Iguaçu, Isso. que ano passado fez um ótimo trabalho e esse ano, mais uma vez, é líder. Está empatado com o Maricá em todos os critérios, até nos cartões. Que legal, que bacana. Bem colocado. Vamos falar do Vasco da Gama. Mais cedo você colocou uma matéria no site tupi.fm que o Vasco é 2 gringos. 2 gringos, 2 jogadores estrangeiros, o uruguaio Brian Rodrigues e o angolano Lloyd Augusto. O Brian Rodrigues é aquele. Brian Rodrigues é aquele da seleção uruguaia, que passou pelo Peñarol, hoje joga no América do México. E o Lloyd Augusto é um angolano, jogador de beirada de campo. Os 2 são atacantes de lado de campo, que são uma posição que a diretoria realmente vem priorizando nesse momento. Ambos têm 24 anos, ambos jogam fora do país. O Brian Rodrigues no América do México, o Lloyd Augusto no Alanyaspor da Turquia, que é um time mediano. Qual o nome do time? Alanyaspor. Quais as cores da camisa do Alanyaspor? Se eu não me engano, é branco e preto. Ele sabe tudo. Tem que pesquisar. O Alanyaspor é o 11º lá no campeonato turco. É um time que foge ao chamado trio de ferro, né, que é Galatasaray, Beşiktaş e Fenerbahçe, mas é um jogador que vem se destacando. Só que, obviamente, que o Vasco vai ter que tirar o escorpião do bolso, porque o Brian Rodrigues tem contrato até junho de 26 e o Lloyd Augusto tem contrato até junho de 27. Lembrando que o Lloyd está na Europa, é euro. Lembrando que o Brian está no México e lá é dolarizado também. Exato. No caso, o América do México, ele quer 6 milhões de dólares pelo Brian Rodrigues, que é um dinheiro que, em real, obviamente, você convertendo... 36 milhões de reais. Dá quase 40 milhões. Então, é realmente uma quantia elevada. O Vasco até pondera a possibilidade de fazer uma proposta, mas certamente não nesses valores. Só se fosse uma proposta menor. Empréstimo me parece praticamente descartado. No caso do Lloyd Augusto, vou trazer a quantia em reais para que se traga mais para perto da realidade do Vasco, porque é o que o Vasco vai ter que gastar. Seria algo em torno de 15 milhões de reais. Um valor um pouco consideravelmente menor, mas para um jogador que vem de um mercado que é menor, né? Que vem sem a mesma
a mesma qualidade, a mesma competitividade também. É um segundo mercado da Europa, mercado secundário e de um clube também de meio de tabela. Então, obviamente que não custaria tão caro, mas é também de uma equipe teoricamente mais fraca. No caso do Brian Rodrigues, pondera-se a possibilidade da contratação, mas tem uma questão extracampo que atrapalha, porque ele está sendo acusado de violência sexual contra uma mulher lá no México. Meu Deus. Isso é um problema sério. Já vem comparecendo a algumas audiências lá no México e poderia, enfim, correr o risco de até responder a isso judicialmente. Só que esse processo segue em andamento. Então o Vasco ainda analisa se vale a pena ou não tentar contratar. No caso do Lodi Augusto, isso não é um problema, mas há a questão também do Alanyaspor querer vendê-lo, querer negociá-lo. É um jogador que vem sendo importante para o time lá na Turquia e, por isso, poderá ser um tanto quanto complicado para o Vasco tirá-lo de lá. Mas o Lodi Augusto já conversou com o compatriota dele, que é o Bastos, zagueiro do Botafogo. Obviamente que idioma não é um problema, já que o Angola fala-se português, mas, obviamente, sondou, juntou ao colega, juntou ao companheiro até de seleção, que o Lodi Augusto é da seleção angolana, sondou a possibilidade de vir para o Rio. Ó, como é que está a vida no Rio? Como é que é o Vasco? Como é que é o projeto? Né? Claro que ele é do Botafogo, mas conhece tudo. Então, nesse caso, o Lodi Augusto também é um nome que interessa e o Vasco trabalha nessas duas frentes para tentar trazer reforços já para esse começo de ano, é bom dizer. Que legal. O que você acha aí desses dois nomes aí? Dá uma pesquisada para a gente saber se é bom negócio. Amanhã o Vasco lá no CT Moacir Barbosa faz um treinamento aberto para a imprensa, olha que legal, e apresenta Daniel Fusato, o Maurício Lemos e o Lucas Freitas depois deste treinamento da parte da manhã. É a estreia do Fábio Carilli na quinta-feira, lá em Manaus, contra o Madureira. E na era Pedrinho é o terceiro técnico? É o terceiro técnico. Álvaro Pacheco e Rafael Paiva foram os outros. Se a gente considerar o Ramon Lima, o quarto, mas o Ramon Lima é mais um interino que veio para tapar o buraco da estreia do Espaço, né? Não pegou o time principal. Não pegou o time principal. Bom, dá para levar em conta o Felipe também? Pode ser até o Felipe. Felipe, tudo bem que ele é diretor técnico da SAF, né? Mas ele assumiu o time também na reta final. Mas técnico... Contratado como técnico, primeiro foi, né, o Portuga lá, o da Boina, o Álvaro Pacheco. O Rafael Paiva foi puxado da base, depois ganhou um contrato. E agora o Fábio Carilli. Então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com mais um vídeo aqui do canal Central Vasco, deixando você super informado de tudo o que acontece no Gigante da Colina. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like no vídeo e ative o sininho de notificações.